Nós usamos três modalidades de terapia: terapia cognitivo-comportamental, análise transacional e mindfulness. A preocupação é um hábito aprendido. Nós não nos preocupamos à toa. Nós aprendemos a nos preocupar, em geral, usando modelos que tivemos na nossa infância, pai ou mãe ou alguém muito próximo a nós, que tinha esse hábito de preocupação, e nós incorporamos esse hábito, em geral, com algum motivo inconsciente. Muitas vezes a preocupação é uma estratégia de defesa mágica, totalmente mágica, porque nós acreditamos que nós nos preocupando, nós conseguimos evitar que alguma coisa pior aconteça nas nossas vidas. Então, a preocupação acaba virando como se fosse um amuleto que a gente usa e a gente acredita assim com a nossa criança interna. Se eu me preocupar muito sobre qualquer coisa que seja, eu vou conseguir evitar que algo mais grave, tipo uma morte, aconteça na minha família, ou uma doença me pegue, ou aconteça algum tipo de acidente. Então, os livros de terapia cognitiva, em geral, abordam a preocupação sobre esse aspecto. Do ponto de vista da análise transacional, a gente pode dizer que a preocupação pode fazer parte de um sistema de disfarce. Então, a gente se preocupa, e às vezes a gente se preocupa muito, não só para evitar que algo pior aconteça, mas com o objetivo de bloquear algum tipo de sentimento ou um desejo ou uma necessidade que a gente, por algum motivo, não quer entrar em contato com isso. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha feito parte de uma família onde é proibido desfrutar da vida. Então, papai e mamãe nunca desfrutaram, e você, olhando para a vida dos seus pais, você nunca viu os seus pais desfrutando com prazer de algo. Então, a criança interpreta que o desfrute é algo perigoso. Então, ela se proíbe de desfrutar. Em geral, são adultos que ficam pessoas tristes, que não conseguem obter prazer, dificilmente se envolvem em uma atividade que seja prazerosa. E a preocupação pode ser usada aí como uma estratégia para bloquear qualquer possibilidade de desfrutar. Porque enquanto eu me preocupo, eu não estou desfrutando de nada. Enquanto eu me preocupo, eu não estou numa relação afetiva prazerosa. Enquanto eu me preocupo, eu não vou sair com amigos para bater um papo, para conversar, para fazer alguma atividade de lazer. A preocupação me impede isso, porque no meu inconsciente, a minha criança interna acredita que se eu desfrutar, algo ruim vai acontecer na minha vida. Essas proibições são chamadas de injunções na análise transacional. Elas funcionam como se fossem correntes elétricas. Quando você começa a desfrutar, a corrente é acionada e é como se você levasse um choque. Eu não posso desfrutar, é proibido, é perigoso. Então, são pessoas que têm muitas vezes uma forte inibição para se envolver em coisas boas, positivas, prazerosas. E a preocupação é excelente para isso. Ela é muito boa nesse aspecto, boa no sentido pejorativo, né? Porque a pessoa que está se preocupando acha que está fazendo algo positivo ainda. Preocupa com a situação do país A, do país B, do país C, da opressão social. Você se preocupa com tanta coisa e você não consegue viver e desfrutar. Veja, eu não estou falando para a gente ser alienado, nem que a gente deva se envolver em coisas positivas, em campanhas. Claro que a gente tem que ser contra a guerra, a gente tem que ser contra a opressão social, mas se isso ocupa praticamente a maior parte do seu tempo livre, você não vai aproveitar a vida, né? Uma coisa importante na terapia é a gente entender que algumas coisas não vai ter como evitar. Então, eu acredito que o primeiro passo é você criar uma expectativa realista.
O que eu quero dizer por expectativa realista? Eu vou precisar lidar com os problemas da minha irmã, provavelmente, o resto da vida. Porque ela é sua irmã. Eu acho que você já fez um grande progresso aprendendo que a vida dela é resultante das escolhas que ela faz. Mas dizer para você que existe alguma técnica de psicoterapia em que você vai conseguir se desligar 100% dessas questões ligadas à sua irmã, eu acho que não seria realista. Lembra do ABC da terapia cognitiva? Não é a situação que causa os nossos sentimentos disfuncionais. É a maneira como eu penso sobre a situação. Se você chegasse para mim e falasse assim, a minha irmã me deixa louca, eu ia falar, não, tá errado. Não é a sua irmã que te deixa louca. É a maneira como você percebe a situação que está te enlouquecendo. Então, mude a interpretação. Mas existem coisas que não dá para você simplesmente chegar e falar, olha, a minha irmã está jogada no meio da rua, dane-se. O que, no máximo, a gente pode falar do ponto de vista de terapia é você construir opções de resolução do problema, do tipo, qual dessas alternativas mais se encaixa dentro da possibilidade que você está vivendo. Levar o caso para assistente social, às vezes conversar com algum tipo de instituição, se pode ajudá-la ou não, ajudá-la a procurar uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico. Enfim, acredito que vocês já devem ter percebido essas possibilidades. O que eu não posso dizer para você, porque não seria realista da minha parte, é falar para você o seguinte, olha, existe uma técnica dentro da terapia cognitiva que você vai conseguir simplesmente fazer de conta que a sua irmã nunca nasceu. Você vai esquecer a sua irmã, você vai viver a sua vida, você vai ficar zen, ela não vai mais te perturbar. Não é realista. Atitudes mais drásticas do tipo bloquear o telefone, bloquear o WhatsApp, não posso dizer que faça isso, mas são opções que você vai analisar. Bloquear totalmente. Uma coisa importante, eu sei que é difícil isso, não julgá-la. Entender que se ela chegou a esse ponto, é porque, infelizmente, ela não conseguiu ser melhor. Porque quando a gente julga, a gente piora mais ainda a situação. Ninguém é do jeito que é porque escolheu ser assim. Foi o melhor que a pessoa conseguiu. Então, no caso dela, provavelmente, questões genéticas, biológicas, ambientais, culturais, história de vida, interagiram e levaram a sua irmã a ser do jeito que ela é hoje. Mas ela não optou por ser uma pessoa assim. Um dos erros cognitivos é a questão da rotulação. Quando eu rotulo uma pessoa do tipo, o meu irmão é o diabo em pessoa, vamos supor. A minha esposa é uma desvairada. O meu vizinho é um irresponsável. Quando eu rotulo, eu crio já mecanismos psicológicos que vão me afastar dessa pessoa e vão criar mais problemas de relacionamento com essa pessoa. A melhor maneira é você agir como se fosse uma psicóloga. Olha, a minha irmã, infelizmente, tem um comportamento extremamente disfuncional, mas é o comportamento dela, não é a pessoa dela. Uma coisa é a pessoa e a outra coisa é o comportamento. Todo ser humano, sem exceção, é ok em sua essência. Se eu não partir dessa visão filosófica de que todo ser humano é ok em sua essência e pode ter um comportamento extremamente negativo, disfuncional, absurdo, mas jamais isso afeta a essência da pessoa. Uma coisa é a essência, outra coisa é o comportamento. Eu só consigo respeitar uma pessoa, valorizar uma pessoa, amar uma pessoa, amar não no sentido de sentimento, no sentido de atitude,
se eu enxergá-la como ok. Se eu não enxergar você como uma pessoa ok, eu não vou nem conseguir olhar para sua cara. E às vezes, o que a sua irmã está pedindo por meios completamente disfuncionais, mas o que ela está pedindo é socorro. Socorro, eu estou aqui, me valorizem, me amem, porque eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida, eu quero ser respeitada e ninguém consegue enxergar isso. Em algum momento, vocês disseram para ela, olho no olho, a gente te ama. As pessoas usam das estratégias mais absurdas para conseguir um gesto de amor por parte dela. Mas quando você falar e ela perceber que é de verdade, provavelmente você já conseguiu um grande feito no sentido de mudar o comportamento dela. O Jung, o Carl Jung, que foi um grande psiquiatra suíço, ele dizia o seguinte: a primeira mudança só acontece quando a pessoa sente que ela é aceita. Se uma pessoa não se sentir aceita, ela não consegue fazer nenhuma mudança na vida dela. E o que você está descrevendo em relação à sua irmã, sua tia, são disfarces. Disfarces são estratégias inconscientes, geralmente muito negativas e às vezes até perigosas, para obter sinais de reconhecimento e atenção. E eu acredito que a sua irmã se envolve em jogos psicológicos em que ela se coloca como a perseguida, como a vítima rebelde, porque ela precisa, ela quer um salvador, ela quer carícias. E ela não sabe como obter carícias. Então ela usa o que ela aprendeu, que é o que nós aprendemos na vida. Todos nós somos mestres em receber carícias negativas. Então a gente usa as carícias, a gente usa de disfarce para obter carícias negativas, pelo menos para a gente se sentir vivo. Para a gente se sentir vivo, porque se eu não tiver carícias nem negativas, eu morri. Eu entro em profunda depressão. Agora, isso que a gente está falando, no campo da teoria, é maravilhoso. Na prática, é aí, gente, que entra a espiritualidade, que entra a maturidade psicológica, e olhar para uma pessoa olho no olho, que fez tanto mal para você, e falar, cara, eu sei que isso é só o teu comportamento, mas a tua essência, eu tenho prazer em ver a essência que você tem, porque você é uma pessoa maravilhosa. Ela está numa posição existencial, não é, mas para ela entrar em oqueidade, a primeira coisa, ela precisa sentir que as pessoas do entorno dela olham para ela como uma pessoa ok. Se você quiser curar uma pessoa emocionalmente, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para essa pessoa como ela sendo ok. É mudando a tua perspectiva sobre ela. Se você não olhar para a pessoa como sendo ok, se você, por exemplo, tem um filho, acreditem, o seu olhar muda dependendo do que você sente em relação à pessoa. Se eu olho para a pessoa, eu sentir que você não é ok para mim, o meu olhar é de um jeito. Se eu olho para você, eu considerando você como uma pessoa ok, a gente chama isso de linguagem não verbal. Você vai perceber que eu estou olhando para você de uma forma positiva. Você pode ser uma pessoa com um comportamento extremamente ruim, reprovável, mas se você sentiu que alguém olhou para você de uma forma diferente, aí você já consegue começar a mudança na sua vida. Eu me lembro, eu estava saindo de uma instituição e eu parei o carro e veio um senhor, um pedinte, um mendigo. E eu não ando com dinheiro, eu ando com cartão, mas dinheiro para dar, eu não tenho mais, eu não vou. E aí ele estava se aproximando, eu estava com a janela aberta, olha o que ele falou para mim. Eu olhei para ele, falou o seguinte para mim: eu não quero nada de seu, de dinheiro, eu só quero te agradecer, que você foi a primeira pessoa hoje que olhou para mim. Eu não vou me esquecer disso, aconteceu recentemente.
E às vezes a pessoa é da família, irmã, filho, genro, sogro e tal, e a gente já está tão sobrecarregado emocionalmente que a pessoa entrou no nosso campo de visão, a gente já olha, se não mudar a minha visão de oquidade do ser humano, vai ser tudo teoria que não serve para nada. O primeiro passo é a gente mudar a nossa perspectiva do ser humano. Ser humano, qualquer um que seja. E aí que o Eric Berne, criador da análise transacional, genialmente colocou que o primeiro passo, é você olhar para o ser humano como sendo uma pessoa ok. A pessoa é ok. O comportamento dele pode ser muito ruim, mas ele é ok. Eu vou para a pessoa, não que eu vou ser uma pessoa ingênua, não é isso. A gente sabe que o comportamento das pessoas muitas vezes é hostil, mas eu vou com um coração do tipo, olha, eu não sei o que você vai fazer, você pode ser um pilantra, um malandro, mas eu olho para a tua essência e eu vejo aí uma pessoa como eu, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não estou nem discutindo religião. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para a área psicológica, o que ela está dizendo é que nós somos todos iguais em essência. Agora, o nosso comportamento pode ter, infelizmente, se tornado negativo. Um grande ensinamento da análise transacional é que quando uma pessoa tem um comportamento negativo, esse comportamento negativo, que a gente chama de negativo, para essa pessoa é um comportamento adaptativo. Por isso que a gente não usa, na verdade, o termo negativo. A gente fala negativo aqui para facilitar, mas o termo correto é um comportamento disfuncional, mas ele é adaptativo. Por que adaptativo? Porque é através desse comportamento que essa pessoa conseguiram sobreviver no seu ambiente. É assim que ela sobreviveu. Ela aprendeu a ser assim e aprendeu não só com sentimento, ela foi condicionada a ser assim. Enquanto a gente não mudar a nossa visão da essência da pessoa, eu não consigo fazer nada com relação a ela. A oquidade, a visão do ser humano como ok, para mim, implica que todo ser humano, por o pior que seja, ele tem um potencial de crescimento e mudança. Porque nós fomos criados com esse potencial. Não é que nós somos bons pelos nossos próprios méritos. Nós fomos dotados pela natureza com a capacidade intrínseca de crescer e de mudar para melhor. No dia que eu não acreditar mais nisso, eu vou ficar em casa sofrendo de depressão. Que a vida aí não vai fazer mais sentido. Para que eu vou querer trabalhar? Para que eu vou investir meu tempo aqui conversando, medicando, se eu perdi a minha esperança naquela pessoa? Eu nunca vou perder a esperança. Por quê? Porque nós fomos criados com oquidade. O que a vida fez da gente, aí é outra coisa. Por que a gente sofre na vida? É à toa? Não é. É uma oportunidade que a gente tem para crescer.